Isaías capítulo 11, versículo 1, diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Como eu disse, irmãos, no domingo passado, o profeta Isaías carrega uma esperança messiânica. É ele, o profeta, que vai anunciar os dois textos, capítulo 9 e capítulo 11, os dois textos mais importantes, vamos dizer assim, do Velho Testamento, de profecia a respeito da vinda do Messias. Esse texto é um deles, o capítulo 11, e ele anuncia algumas características do Messias. Ele anuncia algumas nuances do Messias. Nós aguardamos o Messias, não que ele venha, mas que ele volte. Aleluia. E nós vivemos, enquanto cristãos, diante de uma tensão. É uma tensão, eu vou chamar assim, de uma tensão. Uma tensão que fica entre o já e o ainda não. Você já deve ter escutado essa expressão. Nós vivemos entre o já e o ainda não. O que significa isso? Que nós temos a esperança que o reino de Deus venha, porque ele ainda não veio plenamente. Mas nós vivemos numa esperança de que o reino de Deus já está, porque ele habita entre nós. Jesus conjuga essa esperança entre o já e o ainda não, quando ele diz: o reino de Deus não virá com visível aparência, mas o reino de Deus já está entre nós, entre vós e dentro de vós. O que significa que a tensão que nós vivemos é a tensão de quem sabe que as coisas, elas não são perfeitas, porque o reino de Deus ainda não veio na sua plenitude. Mas nós também vivemos sob o desafio de que as coisas sejam tanto mais próximas do reino de Deus quanto elas puderem ser e quanto nós pudermos torná-las, em nome de Jesus. Porque a nossa oração cotidiana é aquela que Jesus ensinou a orar, dizendo: venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Então nós, cristãos, vivemos nesta dimensão conflituosa
em não podermos ver o mundo plenamente coberto destas realidades proféticas de Isaías, mas ao mesmo tempo saber que estas realidades já estão entre nós, e nós precisamos, enquanto cristãos, viver o reino de Deus. O mundo ainda não manifesta na sua plenitude os valores, as características do reino de Deus. Mas nós vivemos cercados por esta realidade. Os nossos olhos enxergam esta realidade. O nosso coração pulsa por esta realidade de que o reino de Deus já está entre nós. Então, se ele ainda não está perfeitamente manifesto no mundo, que ele esteja manifesto na nossa casa. Se ele não está perfeitamente manifesto no mundo, que ele esteja manifesto na igreja. Se ele ainda não está plenamente manifesto no mundo, que ele esteja manifesto nos nossos relacionamentos, naquilo que depender de nós. Este é o nosso desafio. O nosso desafio, irmãos, não é nos tornarmos gente que vive num reino de paz, quando Jesus voltar, e esta paz se estabelecer plenamente. O nosso desafio é construirmos ao redor de nós um lugar de paz, para que nós possamos dizer: o reino de Deus está aqui. O reino de Deus está entre nós. Isaías tinha uma esperança, e a esperança messiânica de Isaías passava pelo fato de que o Messias seria alguém que viria do tronco de Jessé, da raiz de Davi. O que isso significa? O texto, veja: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Esta é a primeira coisa da esperança messiânica. Os judeus não conseguiram enxergar esta profecia. Eles não conseguiram ver que ela se cumpriu em Jesus. Mateus, o evangelista, os evangelistas, cada qual escrevem os seus evangelhos destinados a um público específico. Marcos escreve aos gregos, aos romanos, Lucas escreve aos gregos, João escreve à igreja, e Mateus especificamente escreve aos judeus. Por isso que o evangelho de Mateus, ele tem alguns objetivos pedagógicos e teológicos, que é apresentar exatamente o cumprimento das profecias em Jesus. Mateus tem um objetivo: mostrar que em Jesus se cumpre a profecia a respeito do Messias. Por que nós cremos que Jesus é o Messias? Porque nós vimos nele se cumprirem as profecias. Veja que coisa curiosa: Mateus é o único que conta a história dos magos que vieram visitar Jesus no seu nascimento, e da fuga de Jesus, da família de Jesus para o Egito, sob a perseguição de Herodes. Quando Mateus conta que Jesus foi para o Egito para depois voltar do Egito, ele diz assim: para que se cumprisse a profecia que diz: do Egito chamei o meu filho. Todo o texto do evangelho de Mateus, você vai encontrar o evangelista preocupado em dizer isso. Isto aconteceu para que se cumprisse a profecia tal. Isso aconteceu para que se cumprisse a profecia X. Para que os judeus enxergassem: em Jesus estão se cumprindo as profecias. Nele se cumpriram as profecias. Quando Lucas escreve a genealogia de Jesus, a genealogia de Jesus em Lucas remonta até Adão. Mateus, a genealogia de Jesus em Mateus remonta até Davi. Porque ele tem um objetivo: mostrar que Jesus é o rebento que sai do tronco de Jessé. Mostrar que Jesus é a raiz que sai do Jessé, é o pai de Davi. Davi é filho de Jessé. O grande ápice do reino de Israel foi o reino de Davi, que depois secou, que murchou.
E a figura que o profeta Isaías está na sua cabeça é como se o reino de Davi fosse uma árvore cortada, sabe? Como se ela tivesse sido cortada e sobrou o tronco lá. É essa metáfora que o profeta está utilizando. Sobrou o tronco lá. E ao sobrar aquele tronco, o profeta Isaías está na sua mente olhando para aquele tronco, para aquela árvore cortada, para aquilo que foi um dia o grande reino de Israel, para aquilo que foi um dia um tempo de paz, para aquilo que foi um dia um tempo de unidade, um tempo de comunhão, um tempo de adoração, um tempo de culto ao Senhor, e foi o tempo de Davi. O profeta Isaías está olhando para aquela árvore cortada e está dizendo: mas do tronco de Jessé, pai de Davi, sairá um rebento. Vocês vão ver nascer uma folhinha ali, ó. Vocês vão ver nascer um galinho ali. Aleluia. Eu tenho um pé de caqui lá no meu quintal. Tenho algumas frutas lá, tem acerola, enfim. Tem groselha e tem caqui. E o meu pé de caqui, a pessoa que estava morando lá na minha casa, enquanto ela esteve alugada, não cuidou e encheu de erva de passarinho. E ele morreu, ele não deu caqui. Ele sempre ficava todos os anos carregado de caqui. E a gente estava para se mudar, a gente se mudou, voltou para lá recentemente. Mas enquanto a gente estava preparando as coisas, a gente conversou com um primo meu. E ele falou assim: não, deixa que eu vou cuidar, eu vou cuidar do seu pé de caqui. Vou lá, vou tratar, vou tirar. E eu lembro que quando eu cheguei lá, depois dele ter cuidado, ele tinha cortado o pé de caqui todo. Cortou todo, só deixou o tronco assim. E eu falei: nossa, será que vai vingar? E hoje de manhã eu estava... Tomara que os vizinhos não tenham assistido essa cena, né? Porque eu meio que botei a calça, joguei a blusa em cima e fui para a varanda. Porque é bonito lá, na visão da minha varanda. E fiquei me arrumando na varanda, né? Assim, abotoando camisa e coisa e tal, olhando para o pé de caqui. E ele está cheio de galhos novos, de folhas novas. E ele está se tornando frondoso de novo. Sabe, irmãos, a esperança que nós temos em Jesus é assim. A esperança que Jesus traz é assim. No livro de Jó, o que Jó diz? Há esperança para a árvore cortada. Mesmo que o seu tronco de velho venha morrer, ao cheiro das águas brotará, e como planta nova frutificará. Aleluia! E os seus ramos florescerão, e não cessarão os seus frutos. O que o profeta Isaías está dizendo é que da casa de Davi sairia alguém que restauraria todas as coisas. Jesus é o rebento de Jessé, Jesus é a raiz de Davi, por isso que ele é chamado o leão da tribo de Judá, por isso que ele é compreendido como aquele que, vindo da casa de Davi, veio estabelecer o seu trono, e o seu trono não terá fim. Há um texto que me emociona muito na Bíblia, está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 5, quando, a partir do verso 1, João está tendo uma visão e ele vê um livro. Os teólogos acreditam que se tratava do livro da vida, sabe? Como se fora o livro da esperança, o livro que garante futuro, o livro que garante o meu nome, o seu nome escrito para sempre no reino dos céus. E o profeta diz, e o apóstolo, ele vê o livro, e lá em Isaías, em Apocalipse 5:1 diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos, e vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno
digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Ora, nem no céu, olha o que o texto diz. Eu estou em Apocalipse 5:3. Olha, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, nem ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Imagine como você olha para as circunstâncias e diz assim: não tem esperança. O livro de Apocalipse, irmãos, não é um livro para prever o futuro, é um livro para proclamar esperança. Para proclamar esperança. Achou o texto aí, Isabel? Projeta para mim, por favor, porque a parte final do texto é linda. Porque diz assim, no versículo 5: todavia, Apocalipse 5, eis de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia! Então, se um dia o profeta Isaías teve uma visão dizendo: haverá um rebento do tronco de Jessé, haverá a raiz de Davi, ele virá, ele será da tribo de Davi, ele é o leão de Judá. A tribo de Judá tinha um leão como seu símbolo. Perguntaram para C.S. Lewis se o Aslan, veja que pergunta mais tola e óbvia, se o Aslan das Crônicas de Nárnia representava Jesus. C.S. Lewis diz assim: não, Aslan não representa Jesus, Aslan é Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, e ele venceu para nos dar esperança. Aleluia! Aquilo que estava perdido não está mais perdido. Aquilo que estava fechado, selado, agora foi aberto, porque Jesus Cristo venceu. Ele é o leão da tribo de Judá. Em Jesus se cumpre a profecia de Isaías. Primeira evidência de que Jesus é o Messias, porque ele é aquele que, vindo da casa de Davi, se torna aquele que vence para abrir o livro e para desatar os seus selos e para trazer esperança nova para mim e para você. Hoje eu posso dizer que eu tenho certeza de que eu vou para os céus, porque lá nos céus existe um livro cujo nome daqueles que serão salvos estão escritos nele desde antes da fundação do mundo. Diz o texto bíblico: neste livro estão escritos os nomes daqueles que são do Senhor desde antes da fundação do mundo. Não, meu nome não foi escrito lá no dia que eu aceitei Jesus. Meu nome não foi, até porque não fui eu que aceitei Jesus, foi ele que me aceitou. Não, meu nome não foi escrito lá no dia que eu levantei as mãos, no dia que eu me ajoelhei ou no dia que eu me batizei. Meu nome está escrito lá porque aos que antes conheceu, a estes ele escolheu, e aos que escolheu ele predestinou, e aos que predestinou ele chamou, e aos que chamou ele justificou, e aos que justificou ele glorificou. Meu nome está escrito desde os séculos dos séculos. Por isso que a minha salvação não se perde, porque não fui eu que me salvei, mas foi ele que me salvou. Ele abriu o livro, aleluia, ele venceu. Que coisa! Lá no capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 16, está escrito assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Veja, Jesus declara isso. Ele declara isso: eu sou o Messias. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Oh, aleluia! Jesus está repetindo aqui no texto de Apocalipse o texto do profeta Isaías no capítulo 55, quando o profeta Isaías diz: aquele que tem sede, venha, e vinde, bebei de graça. É de graça, irmãos, porque Jesus é o Messias. Este é o advento do Senhor, a esperança daquele que vem. A segunda coisa que o texto nos diz aqui,
no profeta Isaías, no capítulo 11, é que do tronco de Jessé, sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Veja, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. No texto que nós lemos até o versículo 5, do Apocalipse capítulo 5, mas se a gente ler do versículo 6 em diante, pode pôr de novo, Isabel, Apocalipse 5, 6 diz assim: então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro. Estou em Apocalipse 5, 6. Para que a igreja possa acompanhar. Eu vou ler. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Sabe o que eu gosto desse texto de Apocalipse 5? Porque ele vai pegando as profecias de Isaías e vai realizando elas. Veja, primeiro, Isaías disse: um rebento de Jessé da raiz de Davi. E o Apocalipse 5, 6 diz o Senhor, aleluia, diz o Senhor, que ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. E depois o profeta Isaías diz assim: e nele repousará o Espírito. Veja como esses textos conversam. Não sei se você já tinha percebido isso na sua caminhada de crente. Quando eu li aqui, no capítulo 5, no versículo 6, diz assim: ele tinha, parte B, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Tem gente que não entende. O Apocalipse é um livro figurado. O que são os 7 Espíritos de Deus? O 7 na Bíblia significa plenitude. O 7 na Bíblia significa plenitude. O apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, várias vezes ele afirma que em Jesus habitasse toda a plenitude de Deus. Então, quando o texto do Apocalipse diz que Jesus tem os 7 Espíritos de Deus, ele está dizendo que Jesus tem a plenitude de todo o Espírito de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo, mas nós recebemos uma porção do Espírito Santo. Nós recebemos um dom ou outro dom, a uns profetas, a outros dons de curar, a outros milagres, a outros, não é assim que a Bíblia diz no texto de Coríntios? Ou seja, cada um de nós recebeu uma porção do Espírito Santo, mas sobre Jesus habitava toda a plenitude do Espírito de Deus. Por isso que são os 7 Espíritos de Deus. Não é porque existem 7 Espíritos Santos, é porque o 7 representa a plenitude. Mas quando você olha o texto do profeta Isaías no capítulo 11, se a gente contar, a gente vai achar uma coisa curiosa.
gloriosa. Veja bem, sobre ele repousará. E aí, ele dá nomes ao Espírito Santo. O Espírito do Senhor, vai contando comigo. 1, o Espírito do Senhor. 2, o Espírito, eu estou em Isaías capítulo 11, Isabel, versículo 2. Está com problema aí? Está travando? Tá, então vamos seguir. Do tronco de Jessé, e aí no versículo 2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. 1, o Espírito de sabedoria. 2, o Espírito de entendimento. 3, o Espírito de conselho. 4, o Espírito de fortaleza. 5, o Espírito de conhecimento. 6, o Espírito de temor do Senhor. 7. Veja, então o texto de Apocalipse fala, ele tem os 7 Espíritos de Deus, e o profeta Isaías diz assim, o Messias, ele terá os 7 Espíritos de Deus. Veja como a Bíblia vai se confirmando, e as profecias vão se revelando e vão se cumprindo. E é assim, irmãos, que nós cremos, que aquele que veio, o Natal que nós celebramos, é o Natal do Messias do Senhor. É o Natal do Messias do Senhor. Por isso que nós celebramos Jesus. Porque nós não esperamos o Messias veio, a palavra de Deus já se cumpriu, louvado seja o Senhor. Agora, por que Jesus tem o Espírito do Senhor? O profeta Isaías, ele declama aqui algumas coisas que resultariam do fato de Jesus ter o Espírito do Senhor. Ele diz que ele terá o seu prazer no temor do Senhor e não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade, guarda essa palavra, com equidade a favor dos mansos da terra. Eu gosto da palavra equidade porque ela tem um significado muito mais complexo do que a palavra igualdade. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 16, diz que Jesus estava numa sinagoga em Nazaré. Foi a primeira vez que Jesus apareceu numa sinagoga e ele se tornou preletor. Pela primeira vez no Evangelho, Jesus está assumindo o lugar de preletor numa reunião da sinagoga. Ele vai ao centro da sinagoga, ele pega um rolo do profeta Isaías, ele desenrola o rolo do profeta Isaías naquilo que na nossa Bíblia é o capítulo 61. E Jesus então, ele começa a ler o profeta Isaías. No versículo 18 do capítulo 4 do Evangelho de Lucas, Jesus diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Então vamos juntar as peças de novo. O profeta Isaías diz: sobre o Messias habitará o Espírito do Senhor. E Jesus então, no seu primeiro sermão na sinagoga, ele abre o profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim. Sabe como é que João Batista reconhece que Jesus é o Messias? Ele aponta para Jesus e diz: sigam-no, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque foi-me dito que aquele sobre quem eu visse repousar o Espírito Santo, esse era o Messias. E naquele dia, no Rio Jordão, João Batista viu a pomba do Espírito Santo pousar sobre Jesus e ficar sobre ele. E João teve certeza que Jesus era o Messias, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Para que esse Espírito?
Sabe, tem gente, e eu acabei de dizer hoje, agora há pouco, que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Mas para que esse Espírito? Para que serve o Espírito Santo? Para arrepiar? Para emocionar? Para chorar? Para pular? Para rodopiar? Para cair no chão? É para isso que serve o Espírito Santo. Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. E o profeta Isaías havia dito: o Espírito do Senhor estará sobre o Messias, para que ele possa julgar os pobres com equidade. Equidade é a palavra, irmãos. O reino de Deus, quando eu disse no começo, o reino de Deus já está entre nós. É porque nós devemos viver o mundo com a esperança do profeta Isaías, de que nós vivamos no mundo onde nós construamos equidade. Eu digo equidade porque os movimentos sociais, muitos deles, os movimentos militantes, muitos deles, gostam de trabalhar o termo igualdade. Por exemplo, fala-se em igualdade de gêneros, entre homem e mulher especialmente. É uma violência falar em igualdade de gênero entre homens, é uma violência falar em igualdade entre homens e mulheres. É uma violência. Por que uma violência? Porque nós somos diferentes. Porque nós temos atributos e capacidades diferentes. Margarete, essa semana, me trouxe um pote fechado de vidro, aqueles que é o... né? As mulheres, elas são fortes para dar luz, mas elas gostam de trazer o pote de vidro para a gente abrir, né? A gente abre o pote de vidro. Eu acho que elas fazem só para a gente se sentir importante. Eu acho que elas não precisam disso. Deixa eu ir lá para ele achar que ele serve para alguma coisa. Deve ser isso. Aí elas trazem o pote para a gente abrir. O homem abre, porque o homem tem mais tônus muscular. Porque o homem tem mais força. Quando começaram a admitir mulheres, por exemplo, nos correios, e eu tinha um amigo correio, e ele me falou sobre isso. Quando começaram a admitir mulheres nos correios, aí, em discussão essa questão da igualdade, começou uma discussão. As mulheres vão carregar o mesmo peso que os homens carregam e vão andar as mesmas distâncias? Aí falaram, não, elas vão carregar um peso menor. Aí o homem é um bicho muito engraçado, né? Ele diz assim, não, então é injusto, se ela vai ganhar o mesmo que eu tenho que carregar o mesmo peso que ela. Ô raça. Aí o que fizeram? Não obrigaram as mulheres a carregar o mesmo peso dos homens, reduziram o peso dos homens para eles carregarem só o peso que as mulheres carregavam. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque este é um exemplo daquilo que a gente chama de igualdade. Igualdade, isso é igualdade. Não é igualdade? Isso é igualdade. Agora está justo porque é igual. Mas justiça no reino de Deus não tem a ver com igualdade. Justiça no reino de Deus tem a ver com equidade. A justiça no reino de Deus não tem a ver com o homem olhar e dizer assim, vocês não querem direitos iguais, então agora o que vale para mim vale para você. Não! A justiça da equidade no reino de Deus é quando eu digo assim, eu vou carregar mais peso porque eu posso carregar mais peso. O que vai nos garantir igualdade
É um conceito de equidade, onde cada qual assume o seu lugar conforme as suas competências, conforme as suas habilidades e as suas capacidades. Isso é equidade no reino de Deus. No reino de Deus, irmãos, não existe a ideia de que todos performam igual, de que todos têm as mesmas competências e as mesmas habilidades. Jesus diz que o Senhor pegou talentos e Ele deu 5 para um, 2 para outro, 1 para um, porque Ele distribuiu os talentos conforme aquilo que Ele julgava ser a capacidade de cada um. Então, no reino de Deus, a gente não fica vivendo a partir da lógica da meritocracia, a gente não se mede, a gente não se compara. No reino de Deus, eu faço o melhor que eu posso, e eu respeito o meu irmãozinho, que fazendo o melhor que ele pode, talvez ele não consiga performar tanto quanto eu performo, mas é o melhor dele, e este é o meu melhor. Agora, eu não vou dar menos do que eu posso dar, para que eu seja igual a ele, e eu não vou exigir dele que ele dê mais que ele possa dar, para que ele seja igual a mim. Equidade no reino de Deus é quando cada qual faz o melhor de si, e respeita que o outro faça o melhor de si. Esse é o conceito de equidade. E se nós vivermos o conceito de equidade em todas as áreas da nossa vida, nós vamos criar um mundo mais justo. Os nossos relacionamentos terão mais justiça. As nossas relações conjugais terão mais justiça. Porque cada qual vai assumir ser o melhor que pode ser. No mundo espiritual, no âmbito religioso, nós deixaremos de ficar colocando metas, objetivos e expectativas para o outro. A gente vai parar de ficar exigindo um padrão de santidade para o outro, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não consigo. Parabéns para você, mas o seu irmão não é você. O seu irmão não é você. Porque Deus falou no meu coração que eu não deveria fazer uma tatuagem. Mas não falou para o teu irmão, falou para você. Bom para você que Deus falou contigo. Obedeça. Porque é uma experiência pessoal dele com você. Mas não coloque os teus padrões para o outro. Não coloque os teus limites para o outro. E não exija do outro aquilo que você é capaz de fazer, porque você é você. Se orgulhe de ser quem você é, e de fazer o seu melhor, e de entregar o seu melhor. Porque o reino de Deus é um reino de equidade. Então, meu irmãozinho, minha irmãzinha, longe dessas militâncias e destas bandeiras políticas que estão rolando por aí, o reino de Deus é um reino que estabelece equidade entre homens e mulheres. E equidade estabelece critérios diferentes e padrões diferentes. Veja, o nosso modelo de educação, ele é um modelo problemático. Porque todo mundo tem que fazer a mesma prova de matemática. Todo mundo tem que fazer a mesma prova de ciências e a mesma prova de português, sendo que algumas pessoas têm habilidades mais voltadas para as áreas humanas e outras pessoas mais voltadas para as áreas exatas. Ou como diria um professor de filosofia que eu tenho, as humanas e as desumanas. É como se botasse um peixe numa competição de subir em árvore com macacos, sabe? O mundo é desigual. Mas no reino de Deus, Jesus não julga conforme as aparências, diz o profeta Isaías, ele julga conforme a verdade de cada um. Conforme a possibilidade de cada um. Então, meu irmão, não inveje ninguém se você não tem a mesma performance, se você não tem o mesmo desempenho,
Se você não expressa os mesmos talentos, as mesmas capacidades, não importa. Seja o melhor que você pode ser, porque o teu Deus é um Deus que vê a sua verdade. Ele não julga conforme as aparências. O padrão de Deus não é estético. Ele não coloca todo mundo sob o mesmo olhar, sob a mesma ótica. Se a gente pensasse assim, nós viveríamos numa sociedade com respeito. Maridos e mulheres teriam uma relação onde dentro da casa haveria respeito e a compreensão de que há papéis distintos, porque há características distintas, há potencialidades distintas que se somam para o bem comum. E o profeta Isaías diz, e eu termino aqui, quando isso acontecer. Vamos ao texto, capítulo 11. Quando houver equidade, verso 6, o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo deitará junto do cabrito. Percebe, irmãos? Percebe a diferença? No reino de Deus, essas diferenças não são disputa. No reino de Deus não há predadores e presas. No reino de Deus não há maiores e menores. No reino de Deus não haverá mais forte e mais fraco. No reino de Deus todos estarão juntos. O bezerro e o leão novo e o novilho gordo andarão juntos. E um pequenino os guiará. Veja, o menor se torna maior. Um pequenino os guiará. No reino de Deus, esta lógica de hierarquia e de poder acaba. No reino de Deus, homem e mulher não discutem em casa sobre quem manda. No reino de Deus, o menor é maior, o maior é menor. No reino de Deus estão juntos. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Olha, esse texto aqui me toca. O leão comerá palha como o boi. O que é mais fácil? O texto diz que quando o povo saiu do deserto, caminhando pelo deserto, saiu do Egito, eles andavam nos passos dos velhos e das crianças. O que é mais fácil? Eu pegar um velhinho e forçá-lo a correr na velocidade que eu corro? Ou eu diminuir o meu ritmo para conseguir acompanhá-lo? O que é mais fácil? Apesar que na minha condição, talvez o velhinho consiga me superar. Mas o que é mais fácil? O que o texto está dizendo é isso. É difícil fazer, vai ser difícil fazer um boi comer carne, até porque um boi não consegue caçar. Como é que ele vai caçar? Ele não tem dente para morder, para arrancar, para mastigar. Não. Mas o leão consegue comer palha. Olha que lógica que o reino de Deus traz, meu irmão, minha irmã. Às vezes nós colocamos padrões tão altos, às vezes nós temos desejos e sonhos tão altos, às vezes na igreja a gente fica querendo que todo mundo esteja performando na mesma esfera, mas não é melhor a gente esperar os mais lentos e ajudá-los a caminhar conosco do que a gente querer que eles consigam caminhar no nosso ritmo? Essa é a esperança do profeta Isaías. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e já o desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E eu quero profetizar isso sobre a sua família e sobre a sua casa nesta manhã. Que a sua casa se encha do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar.
e que não haja dano algum, e que não haja disputas, e que não haja presas e predadores, mas que todos estejam juntos, independente do tamanho, independente da força, independente do sexo, independente do gênero, independente de qualquer coisa, que nós consigamos caminhar em unidade e equidade, em nome de Jesus. Amém?